16 horas. Informações 30 27 42 53 ou pelo WhatsApp 999666005. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, são 7 horas e 23 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá e estamos hoje entrevistando o candidato Mauro Mendes. Bom dia, candidato. Bom dia Paulo, bom dia Vinícius, bom dia professor Lorenberg e bom dia especial aí para todos que nos acompanham nesse momento pelo Jornal da Manhã. Essa semana o senhor acabou por vetar alguns projetos da Assembleia Legislativa. A maioria ali foi por ter interpretado como inconstitucional. No caso dos radares, que se exigia lá, que a lei pedia que se colocasse o local e de onde eles estariam e que a velocidade também fosse colocada, o senhor vetou. É um projeto que o senhor entendeu que não é de iniciativa, não deveria ser de iniciativa do Legislativo e sim do Executivo. Mas é algo que o senhor pretende fazer por espontânea vontade? Não. Paulo, em primeiro lugar, eu tenho tido aí alguns embates, né, com a Assembleia Legislativa. Exatamente por isso, porque eu falo para eles assim, gente, se vocês que são da Assembleia Legislativa, deputados estaduais, e a principal função de um deputado estadual é fazer leis, normas, regras, vocês querem que essas leis sejam respeitadas, correto? Eles dizem correto, governador. Se nós fazemos uma lei é para ser respeitada. Ok, então vocês têm que respeitar a primeira lei que existe nesse país, a maior das leis, que chama-se Constituição. Se vocês não respeitam a Constituição, como é que vocês querem que as pessoas, que o cidadão, que o Estado, que o governador, seja lá qualquer um, vai respeitar a lei que vocês fazem? Então a Constituição, Paulo, ela deixa claramente expresso o que é atribuição da Assembleia, que tipo de lei pode ter a iniciativa deles, que tipo de lei tem que começar no Executivo. E por que disso? É muito sábio, Paulo, porque senão um parlamentar, ele vai querer criar despesa, ele vai querer cortar receita, ele vai querer fazer um monte de coisa e vai quebrar o Estado, vai quebrar um município, vai quebrar o país. Por isso que a Constituição diz. E para o Executivo fazer isso, tem que ter estudo técnico, tem que pensar bem para não tomar decisão errada. Fazer análise, quem faz isso não é o governador, é os técnicos do governo. Temos lá uma Secretaria de Planejamento, nós temos uma Secretaria de Gestão, temos uma Secretaria de Fazenda, com excelentes e grandes profissionais que só se dedicam a isso. O nego não pode amanhecer o dia, resolver fazer uma lei e mudar tudo. Então é por isso. Então quando eles fizerem isso, eu já informei, infelizmente eu vou vetar, e toda vez que eu vetei, que é algo que realmente incomoda o governo, a gente tem ido no judiciário e derrubado tudo. O que eles estão fazendo? Só dando trabalho para o governo, dando trabalho para o legislativo, né, para ficar movimentando, gastando energia desnecessária. O Estado de Mato Grosso, já há algum tempo, divulga o seguinte índice, de que se consegue aplicar 15% da receita em obras, enfim, em retorno para a investimentos. Muito bem. Isso caiu, governador? Não. Isso caiu depois do evento dos combustíveis, onde o valor arrecadado pelo Estado foi diminuído e tal. O senhor chegou a reclamar dessa intenção do governo federal, que iria prejudicar os municípios. Prejudicou os estados, não? Paulo, você vai ver o ano que vem. Não. Guarde as minhas palavras e você vai ver o ano que vem o que vai acontecer nesse Brasil. E benza a Deus que eu esteja errado. Benza a Deus que eu esteja errado. Porém, se você faz coisas erradas hoje, você vai colher as consequências depois, não é assim? Quem planta errado não colhe bem. Então, isso que o Congresso Nacional fez, eu até brinquei algumas vezes disso, eles copiaram o que Mato Grosso fez, porque lá em dezembro nós fomos o único estado no Brasil, o ano passado, que mandou um projeto de lei, foi aprovado, e nós reduzimos o ICMS, a cobrança do imposto no Mato Grosso na energia, de 27 para 17, da internet, das telecomunicações, de 30 para 17, do combustível de 25 para 23, do diesel para 17 para 16, do gás de cozinha, do botijão de gás de 17 para 12%, que é o mínimo que é possível fazer. E eles, de repente, agora, em período eleitoral, eles mudaram todas as regras. O que o Congresso Nacional fez é o seguinte: quando eles querem fazer, eles fazem. Então tem muita lei importante para esse país que eles não fazem porque eles não querem.
porque estão com preguiça ou porque não tem interesse em fazer. Porque essa daí que parecia bom eleitoralmente para eles, ou para alguns deles, ou para algumas pessoas lá, eles fizeram. Só que sem planejamento, sem nada. Então você corta a receita, é igual chegar para um trabalhador, uma dona de casa, as pessoas estão me ouvindo agora, o cara trabalha lá, tem um salário, e todo mês com o salário dele, ele paga as contas de casa, ele faz supermercado, ele paga energia, ele paga água, e de repente o chefe dele chega assim, da noite pro dia, e fala assim, agora eu vou reduzir 20% do seu salário. O cara fala, você tá louco, cara? Não dou conta, o que eu ganho todo mês eu gasto ali com as minhas continhas e tal, minha vida tá justa. Aí o cara, não, agora não tem conversa, é 20%. Em qualquer lugar que você for trabalhar é 20% a menos. Quer dizer, então não tem jeito, é muito ruim esse tipo de atitude, sem estudo, sem planejamento. O estado de Mato Grosso, nós fizemos isso com planejamento. Eu fiquei quase 8 meses pedindo informação para os meus técnicos, para a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, porque é muito importante cortar impostos nesse país. Mas você não pode cortar impostos e comprometer a saúde. Você não pode cortar impostos e cortar o programa que nós estamos fazendo para melhorar a educação, os investimentos importantes e estratégicos que nós começamos na educação. As estradas, as rodovias, os programas de melhoria para as cidades, programa de iluminação que Mato Grosso está fazendo, que vai ser o único estado do Brasil que vai ter 100% dos seus municípios com lâmpada de LED. Então a gente não pode prejudicar esses investimentos porque eles trazem qualidade de vida para a população, eles trazem mais investimento para Mato Grosso, eles trazem mais geração de emprego. Nós, este ano passado, nós fechamos o ano sim, investindo 15,24% da nossa receita, maior do Brasil. Esse ano está no nosso orçamento investir de novo 15,24%. Para vocês terem uma ideia, a União é menos de 1%. A maioria dos estados brasileiros está aí na caixa de 5, 6, 4, 3, 8, depende do estado aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então nós, não é à toa que ontem, né, saiu aquele ranking de eficiência, de competitividade, que dos estados, Mato Grosso se tornou o 5º estado mais competitivo no Brasil. Nós éramos o 9º quando eu assumi, né, como governador, né, e agora já somos o 5º estado mais competitivo. Em gestão fiscal, que é exatamente isso, gestão fiscal é cuidar bem do dinheiro, é você pagar corretamente as contas, é você arrecadar bem, gastar bem esse dinheiro, não desperdiçar dinheiro. Mato Grosso é o primeiro colocado. Quando eu assumi, Paulo, nesse mesmo ranking em 2019, quando eu assumi em 2019, Mato Grosso era o 24º colocado. Hoje nós somos o primeiro colocado nesse mesmo ranking, com os mesmos critérios, né? E esse ranking não é feito aqui por nós no Mato Grosso, não. Isso é uma instituição em São Paulo que faz isso, em todos os estados, os dados são abertos, são transparentes, né? Qualquer um pode analisar e ver. E o resultado está aí, ó, construindo 6 grandes hospitais. Uma obra que estava parada no hospital há 34 anos está em andamento. Por quê? Porque o Estado é responsável fiscalmente. O que queda o senhor imagina na arrecadação para o ano que vem por conta dos combustíveis? Paulo, que dificuldades? Infelizmente, esse ano, eu garanto a você que tudo que nós falamos que íamos fazer, vai fazer. Por quê? Porque eu não deixo, né, soltar uma obra, lançar alguma coisa, se eu não tenho certeza que tem um dinheiro em conta. Eu trabalho dessa forma. Porque em Mato Grosso, quando eu assumi, tinha quase 400 obras paradas. De novo, essa vergonha, a maior vergonha que nós tínhamos aqui, é essa obra do Hospital Central. Ali o Júlio Miller, aquele outro hospital ali, estava parado desde 2013. Escolas paradas, presídios parados, estradas paradas, tudo, quase 400 obras paradas. E a obra não para, não é porque o empreiteiro não quer trabalhar, não. Para porque o governo não paga. Não paga um mês, atrasa 2 e vai atrasando, a empresa não vai aguentando e a empresa para, abandona a obra e vai brigar na justiça, ou devolve, ou não sei o quê, ou não reinicia a obra. Então, eu só dei ordem de serviço daquilo que eu tenho certeza que tem o dinheiro para começar e terminar. Então, aquilo que nós iniciamos, nós temos o dinheiro para terminar. Eu já tomei uma providência esse ano, que é dar uma segurada em novas contratações, para a gente ver até onde vai essa queda de receita, que já foi registrada agora no mês de agosto, né? Por quê? Porque no mês de agosto nós arrecadamos basicamente o mesmo que arrecadamos em agosto do ano passado. Então você, o Vinícius, professor, sabe disso. Se tem uma inflação aí de 10% e você está recebendo a mesma coisa, você perde 10%, porque o salário está subindo, né? No ano que vem tem o RGA, repõe essa inflação, os contratos do governo, tudo aquilo que a gente compra está subindo de preço. Então é como se você estivesse perdendo receita.
Se nós tivéssemos crescido 10%, só a inflação, ou seja, estamos arrecadando exatamente igual arrecadamos ano passado. Então nós precisamos ver até onde vai isso, vamos torcer, vou apertar na fiscalização, vamos, né, combater ainda mais a sonegação, tomar medidas para não deixar isso atrapalhar os importantes investimentos que Mato Grosso está fazendo e principalmente novos investimentos que nós precisamos continuar a fazer aí para melhorar a vida das pessoas nos 141 municípios. Vinícius. Bom, primeiro seja muito bem-vindo aqui, governador e candidato à reeleição, né? Estamos entrevistando aqui um candidato à reeleição. Obrigado, Vinícius. Que é o nosso governador Mauro Mendes, é sempre um prazer, né? Podemos conversar. Eu estou aqui com os dados, né, do ranking de competitividade do CLP, né, que o senhor já mencionou, do Centro de Liderança Pública. Assim, realmente o Estado tem bons resultados em algumas áreas, mas assim, no caso de um eventual segundo mandato, o senhor, né, vai tentar corrigir, né, algumas coisas, né? E dois pilares aqui em que o Estado pontuou mal foi capital humano e inovação, né? Na questão da qualificação dos trabalhadores, né? Então eu quero te perguntar o que o senhor pretende fazer realmente para melhorar esse perfil, né? E a questão também das pessoas abaixo da linha de pobreza. Muita gente cobra do Estado uma política social mais agressiva, não ser família, por exemplo, de maior valor, né? E a defesa que o governo tem feito, olha, política de assistência social é para garantir um mínimo social, né? O que vai garantir a inclusão da pessoa é mercado de trabalho, não é assistência social, né? Então como é que o senhor vê essa questão do mercado de trabalho, da inovação e do capital humano num eventual segundo mandato seu, né? Primeiro, né, Vinícius, a gente tem que compreender que a oposição e a democracia, ela sempre você vai ter oposição. Porque tem gente não é que acha que você está fazendo um mau governo, é porque ele está louco para tomar o poder. Para ele estar lá no poder, não é porque está pensando no bem da sociedade, fala, não, olha, esse cara aí está muito bem, está trabalhando direitinho, as coisas estão bem, deixa esse cara lá. Quem na oposição faz isso? Porque a maioria dos políticos, uma boa parte deles, pensa em si próprio, está preocupado com o poder, está preocupado em ele ficar no cargo. A maioria dos políticos, uma boa parte pelo menos, né, pensa no umbigo deles. Infelizmente, essa é a média brasileira, não estou falando dos nossos aqui não, estou falando da média brasileira, infelizmente. Então, Vinícius, você queria o quê? Que os meus adversários chegassem e falassem, poxa, né, esse governador aí recuperou o Estado, olha, o Estado estava quebrado, ele pegou em 3 anos e meio, ele recuperou, Mato Grosso hoje é nota A no Tesouro, Mato Grosso está crescendo na competitividade. Quando você fica um Estado mais competitivo, que os empreendedores olham para Mato Grosso e vê tudo de bom que está acontecendo aqui, as pessoas querem investir nesse Estado. Isso gera mais emprego. Isso aumenta o salário, porque mais emprego, começa a ter competição no mercado por trabalhadores, por mão de obra, o salário começa a subir, então vai criando uma qualidade de vida melhor. Eu fico muito orgulhoso, Vinícius, de vez em quando eu ando por aí, ontem mesmo eu fui a Brasília, aí você encontra alguém lá, né, encontrei algumas pessoas do governo federal, alguns políticos, né, e eles falam muito bem, estão falando cada vez melhor do Estado de Mato Grosso. Por boas notícias que saem daqui, né? E não é só o governo que faz essa história, não. Nós somos uma parte dessa história. Né? O Mato Grosso é muito mais do que o seu governo, é muito mais do que o seu governador. Somos todos nós, a iniciativa privada, os trabalhadores, os empresários, né? Todo mundo que vive aqui que está fazendo um Estado um pouco diferente. E o governo está conseguindo fazer a sua parte muito bem, arrecadando corretamente e aplicando corretamente o dinheiro. Então nós, né, temos algumas fragilidades, claro que temos, você citou duas aí, inovação, né, capital humano, nós temos um programa muito forte de qualificação para ser desenvolvido. A gente tem que reconhecer, né, Vinícius, que a gente pegou o primeiro ano do mandato, o Estado estava quebrado, totalmente quebrado, dívida é o que tinha lá para tudo quanto é lado. Tem até um fato engraçado, de vez em quando eu conto ele, engraçado não, triste, né, eu falo engraçado porque, mas é triste, era mês de março de 2019, primeiro ano do nosso governo, eu estava um dia lá no meu gabinete, entrou a minha secretária lá, meio assustada assim, falou, olha, a secretária de Educação está ali, apavorada, ela e o secretário executivo lá da Educação, que disse que tem um cara lá querendo matar eles lá na secretaria. Eu falei, que isso, sangue de Jesus, meu Deus do céu, entra aqui, manda eles entrarem aqui. Aí entraram lá rapidinho, aí ela foi me explicar que tinha um senhor lá que estava desesperado, com um revólver na cintura, louco para receber, porque estava com 6 meses de atraso. Fez uma obrinha para o Estado não pagou, não tinha pago, estava 6 meses atrasado. Olha o tipo de problema que a gente tinha que lidar. Isso é um caso de um cara que falou, primeiro é o seguinte, não vai pagar o cara hoje não, tá? Né? Porque senão isso vira moda, né? O nego botar revólver na cintura e vir cobrar. Segundo, não vai prender o cara também, porque o cara tá certo. Ué, o cara fez o serviço, trabalhou, né? Entregou, fez a obra, fez. O cara tem o direito de receber, gente.
Vamos botar alguém lá para acalmar ele, né, ficar mais tranquilo, voltar para casa, tal, e vamos dar um jeito de pagar ele, todo mundo. E foi isso que nós fizemos no primeiro ano, né, colocar as contas em dia, pagamos um mundaréu de coisa atrasada que tinha para recuperar a credibilidade do Estado. E na sequência havia a pandemia. Foram 2 anos de pandemia, as nossas escolas ficaram quase 1 ano e meio parado. Olha que tristeza. Além de todas as complicações e principalmente das lamentáveis mortes que nós tivemos aqui em todo o Mato Grosso. Então tudo isso prejudicou algumas ações do governo. Então nós temos agora todas as condições de investir mais em qualificação, investir mais em inovação. Eu tenho apertado muito a minha Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem um novo secretário lá, ele está apresentando algumas coisas interessantes que vão ser colocadas em marcha até dezembro, né? E se for a vontade de Deus, da maioria do povo, que a gente esteja aqui para mais 4 anos, serão colocadas em andamento nos próximos 4 anos. Na educação, por exemplo, Vinícius, você não citou, mas na educação nós temos um caminho longo aí para melhorar a educação do nosso estado. Nós somos a 22ª pior educação, segundo o índice do IDEB. E nós temos hoje uma estratégia muito forte, nós temos um plano de ação em curso para mudar essa realidade. E como é que nós construímos esse plano, Paulo? Não foi assim um dia que o governador amanheceu animado, ou inspirado, ou nós reunimos só aqui internamente. Um dia eu chamei lá o pessoal e falei assim, vem cá, tá bom, nós somos o 22º pior. Ok, educação do Brasil entre os 27 brasileiros. Quem são os 10 melhores? Aí eles foram lá e trouxeram para mim, tá aqui, ó, é Espírito Santo, é Goiás, é Ceará, é São Paulo, é Paraná e tal. Botaram os 10 melhores educação do país. Pois eu quero o seguinte, eu quero que vocês vão visitar esses 10 estados, faz uma comissão aí de 4, 5 pessoas, converse com eles, veja tudo que eles fizeram que deu certo, inclusive o que eles fizeram que deu errado. Vão aprender com eles e vão trazer esse modelo, vão fazer aqui o nosso, baseado na experiência de quem deu certo, e vão fazer um planejamento para a gente mudar a educação. Fizemos isso, mesmo no meio de pandemia, e logo foi acabando a pandemia, que as aulas começaram a voltar, nós começamos a executar isso. E entre essas ações, hoje na nossa rede, nas 700 escolas do governo do estado de Mato Grosso, tem o mesmo material didático que tem no colégio aqui de Cuiabá, que é o mais caro e o melhor colégio particular. Contratamos a Fundação Getúlio Vargas, que é uma das melhores universidades, instituição de ensino do país, para dar treinamento, para qualificar os nossos professores, para aplicar essa nova metodologia dentro da sala de aula. Estamos investindo em tecnologia, estamos melhorando a infraestrutura dos nossos colégios. Lembra aquela escola de lata que saiu no Fantástico? É aqui em Cuiabá, no bairro Copema ali, ó. Dá uma passada lá, vai ver como é que está essa escola hoje. E assim nós temos feito, hoje tem mais de 300 escolas que estão sob intervenção. Então, Vinícius, eu só finalizando, disse assim, olha, nós estamos melhorando? Estamos. Só não enxerga isso quem não quer ver. Agora, tem problema? Tem bastante. Não vai ser em 4 anos que o governador vai chegar e vai resolver todos os problemas. Até porque quando você resolve um, né, aparecem outros, né? As pessoas vão evoluindo, né? Tem cidade aí que o maior sonho da cidade só fala em asfalto. Queremos asfalto para chegar na cidade. E ele tem razão. Já pensou? Você morar numa cidade, para chegar nela tem que andar 100 quilômetros, né, comendo poeira e lama o ano inteiro. Aí você faz o asfalto. Aí tá bom, aquilo já incorporou, eles querem outras coisas. E tá certo, a humanidade evolui por isso, que a gente sempre busca novas coisas e isso faz parte. 7h41, Lorenberg. Governador, registrar aqui a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor. Governador, tem uma das últimas frases que o senhor, ao responder a uma da indagação do Vinícius, o senhor falou que montou uma equipe, um grupo, pediu para montar um grupo para visitar os 10 primeiros estados que estão em primeiro na lista, no ranking da educação. E esse grupo iria coletar erros e acerto desses estados. E aí eu faço a minha primeira pergunta ao senhor. Já está terminando o primeiro mandato, governador. Qual foi o erro que o senhor cometeu, que a administração cometeu, que o governo cometeu? E num segundo mandato o senhor não irá cometer. Qual é esse erro? Olha, professor, com certeza nós temos coisas que ninguém acerta 100%, né? Nem eu, nem o senhor, nem ninguém. E quem mais faz, né, mais comete alguns equívocos, né? Porque é a lei da probabilidade, né? Então, tem muitas coisas, eu não diria que são erros, né? Coisas que talvez eu gostaria, por exemplo, de ter evoluído mais na informatização dos processos do governo.
mas durante a pandemia nós tivemos muitos problemas. O governo hoje, você pega o Detran, um exemplo, né? O Detran talvez seja o mais bem sucedido exemplo nesse período de 3 anos e pouco, que nós conseguimos melhorar muito os serviços de digitalização. Hoje você faz uma série de serviços no Detran pelo seu celular, sem precisar ir no Detran. E ainda existe alguns que estão finalizando para ser entregues, vai transferir um veículo, né, que eu comprar do senhor, o senhor comprar de mim, pelo celular, registrar, transferir, sem precisar inclusive em cartório. Olha que beleza. Então assim, tem muita coisa boa. Então eu gostaria, sei que é possível. Evoluiu, a SEMA evoluiu bem, o Detran evoluiu bem, teve algumas secretarias que evoluíram mais do que as outras, houveram dificuldades no mercado, né? Primeiro na época da pandemia, depois quando começou a terminar a pandemia, já no meio dela, o mundo inteiro começou a correr atrás de tecnologia. E aí as empresas que desenvolvem sistemas, que fazem essas informatizações, essas empresas ficaram atoladas de serviço, né? E aí não dava conta de entregar aquilo que a gente estava pedindo, porque todo mundo que tinha contrato, você foi lá e carregou os contratos, pediu, eu quero que informatiza isso, que faça a digitalização disso, e aí atrasou. Então, eu diria que não foi não posso chamar isso de um erro, mas algo que eu gostaria de ter feito mais, né, porque é muito importante, isso torna o governo mais eficiente, facilita a vida do cidadão. Imagina hoje, para renovar uma CNH, você praticamente faz quase tudo pelo celular. Você vai no Detran, antigamente, né, ia no Detran ali perto do, né, ali do governo, ali, ó, perto do Parque das Águas. Primeiro, aquele parque de carro ali, quem lembra daquilo ali? Todo mundo se lembra, né? Durante 20 anos aquilo ali ficou abarrotado de carro. Aquilo era um exemplo da ineficiência de governo. Um pátio lotado de carro, sucateado, carro preso há 10 anos, há 15 anos, há 2 anos, há 10 anos, tinha lá de tudo, né? Um pátio de sucata, alugando lugar. Nós entramos em 1 ano e pouco, aquilo estava resolvido. Passa lá hoje, você não vê um carro ali mais. Então o Detran evoluiu muito, acho que muita coisa precisa evoluir, né? E nessa direção eu diria que a gente poderia e gostaria, e acredito que é possível fazer muito mais. São 7h45. Candidato, teve do seu grupo, candidato a deputado estadual, que nas contas que ele fez pessoais, nas contas pessoais dele, de quanto o Estado, quanto o partido dele faria, o seu partido faria, etc. e tal, ele revelou que, segundo ele, que havia um acordo de o senhor puxar pelo menos 1 ou 2 para secretarias. Puxaria um para a secretaria, um eleito para a secretaria, que estaria Paulo, combinado. nem perca tempo com isso. Peço desculpa, mas esse acordo nunca foi feito com o governador Mauro Mendes. Não existe isso? Não existe esse acordo, isso não existe. Eles pedem isso, falam isso, eu escuto e faço ouvir de mercador, tá? Mas eu nunca fiz esse tipo de acordo. Que o outro iria para... Não fiz esse tipo de acordo. Contas, não fiz esse tipo de acordo. Eu não gosto muito dessas conversinhas atravessadas assim, porque é ruim, né? Entendeu? Quem quer ser deputado, corra atrás do voto, convença o eleitor e vai ser deputado. Eu não tenho obrigação depois de ficar, né? Eu vou montar uma equipe técnica de acordo com o perfil. Agora, não tem problema nenhum também chamar algum deputado, desde que ele tenha perfil, desde que ele tenha característica para assumir alguma área do governo, né, que esteja demandando alguma troca. Eu não vou trocar secretário só para atender artimanhas ou coisinhas da política. Eu não vou fazer isso. Todo mundo já me conhece, sabe como é que eu sou. Né? No governo eu sou muito sistemático, eu sou um cara que assim, ó, todo mundo está lá para trabalhar. Para trabalhar você tem que dar condição para o servidor. Quando eu nomeio um secretário, Paulo, todos os meus secretários, quem escolhe é o secretário. Porque se eu nomeio um cara lá para ser o secretário, mas o adjunto dele é o deputado que escolhe. O outro adjunto, aí não sei quem que escolhe. O outro adjunto é o governador que escolhe. O outro adjunto é um senador que escolhe. Né? Aí o cara fica lá com um monte de gente brigando, tentando derrubar ele para virar o número 1. Todos os número 2 ficam tentando derrubar o número 1. Isso não funciona. Então hoje no governo de Mato Grosso, um dos segredos do sucesso, você quase não vê fofoca dentro do meu governo. Você não vê briguinha de secretário. Porque é normal em governo, né? Você vê um derrubando o outro, um não sei o quê, aquela fofoca parou. Lá se eu perceber nem com fofoquinha, eu já puxo a orelha, puxo 2 e não puxo 3. Então o povo sabe como é que funciona e aí trabalha mais, entrega mais resultado. E a população quer isso, né? A população não quer saber de conversinha fiada, não. A população quer saber de gente que assuma cargo público, que recebe, que tem um salário para isso, que vai lá e trabalhe e que devolva para nós, para o cidadão, para todos nós, né, um serviço público melhor. E é isso que pelo menos eu, como governador, me esforço e trabalho bastante para que isso aconteça. Um problema que Mato Grosso tem e que
está na mão do governo federal, que é o 63, o trecho da 63 que não está duplicado, gente morrendo toda semana, e uma solução que está sempre longe, né? Muita gente prometeu que 6 meses, 3 meses, 4 meses, e agora, nas melhores previsões, teremos uma solução em 3 anos. 3 a 4 a 5 anos. Pois é. Paulo, olha só, a BR-040, que vai de Brasília ali até Belo Horizonte, um processo igualzinho esse da BR-163 aqui. 040 lá em Minas, Brasília. A empresa que ganhou a concessão não deu conta, devolveu, o mesmo decreto. Já tem 3 anos, venceu os 2 primeiros anos, não conseguiu licitar, pediram mais 1 ano e meio. Então, na melhor das hipóteses, esse processo lá vai ser 4 anos e meio, na melhor das hipóteses. Então, pode escrever que aqui no Mato Grosso, se for pelo caminho que está indo aí, e eu já cantei essa pedra, falei isso para o ministro Tarcísio o ano passado, falei, vocês não vão resolver esse negócio. Mas ele não, bababá. Eu falei, tá bom, se é problema do governo federal, minha opinião eu dei, cobrar eu cobrei. Então o que eu podia fazer é cobrar. E com a bancada, governador? O senhor chegou a se reunir com a bancada Mato Grosso? Eu já conversei com eles também. Fazer uma reunião, gente, precisamos resolver isso, porque... Paulo, eu já cobrei diretamente do ministro Tarcísio, tá? E cobrei da minha bancada, do meu senador, gente, precisamos ir para cima, precisamos apertar o governo federal, um absurdo está acontecendo aí. Eles deviam ter terminado a duplicação de Cuiabá até Sinop em 2019. Esse era o prazo, terminar. Estavam cobrando pedágio, não fez 1 quilômetro. Mas em 2017 você sabia que não terminaria. Pois é, não, mas em 2019 acabou o prazo, venceu o contrato. Continuou cobrando pedágio e não fez 1 metro nesse tempo tem algum todo. tipo de... O que dá para fazer ali, além de cobrar? Ô Paulo, além de cobrar, eu me apurrinhei com esse negócio, porque aquela história, né? É problema do governo federal? É. A responsabilidade é dele. Porém, a consequência é nossa. A consequência dessa estrada ruim está sendo dos mato-grossenses. Por isso que eu me falei, olha, o que eu tenho dito na imprensa, as pessoas me perguntam, né? E eu não sou um cara de gostar de ficar antecipando, falando muito. Na ferrovia, vamos lembrar da ferrovia aqui, ó. Tem gente que tem 30 anos que tem a bandeira de trazer a ferrovia para Cuiabá. E tem político que gosta de ter bandeira. Só ter a bandeira, para ficar dizendo, eu defendo isso, eu defendo aquilo, eu luto por isso. E fica com aquela conversa fiada durante décadas, né? Nunca ninguém me viu falando sobre ferrovia. De repente saiu a solução da ferrovia. Por quê? Porque eu trabalhei silenciosamente e focado em resultado. Quando as pessoas foram surpreendidas, própria imprensa, nós estávamos publicando um edital para dar autorização para fazer a ferrovia chegar em Cuiabá, Lucas e Nova Mutum. Então essa questão da 163 é algo mais ou menos parecido, tá? Não sei se não vão conseguir uma solução, mas eu já me aproximei deste problema, já tem uns 6 meses, eu já fiz umas 10 viagens para Brasília. Quando eu vou a Brasília, eu não fico falando, estamos aqui em Brasília, blá, 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 blá. Nunca ninguém viu gravando videozinho. É uma coisa concreta, aí sim, eu tenho o dever de informar a população, e informo. Agora, quando a gente está tentando construir soluções, porque não é um problema nosso, né? É uma solução muito difícil, tanto que está aí há tanto tempo e ninguém conseguiu resolver. Conversa fiada já rolou muitas vezes, como você mesmo disse, agora vai, agora é 3 meses, agora não sei o quê, agora a empresa tal vai comprar, não, agora a empresa tal vai comprar, agora vai... E nada aconteceu, porque realmente temos que reconhecer, é um problema difícil. E o que eu posso dizer nesse momento é que o governo de Mato Grosso se aproximou disso já tem uns 6 meses, estamos trabalhando muito, né, e vamos ver se a gente consegue produzir uma solução nesse negócio aí. Vinícius. Ótimo, então, governador, ainda pegando os dados do CLP, né, que foram divulgados ontem, então quentinhos, né? Até o vice-governador esteve lá, né, para receber a premiação, né? Eu tinha uma entrevista ontem, nesse mesmo horário, né, na TV, aqui Foi, né? na Globo, na Centro-América, e é um espaço nobre, importante, como Verdade. aqui hoje, né? Estar aqui com vocês é um espaço importante, a gente usa esses espaços para conversar com a população, porque eu estou conversando com vocês aqui no estúdio, mas nesse exato momento tem milhares de pessoas nos ouvindo, é para mim sempre um Nosso prazer interesse justamente é esse. e um dever, né, prestar conta à sociedade. É verdade, não, eu concordo. E, aliás, agradecemos pela tua preferência, né? Mas, assim, um indicador em que o Estado pontuou mal foi na questão do desmatamento, né? Está em 13º, e velocidade do desmatamento está em 21º do Brasil, né? E na transparência das ações de combate ao desmatamento primeiro, né? Vamos destacar aqui o ponto positivo, né? Como é que o senhor vê, no caso de eventual segundo mandato, né? Como lidar, especialmente com o desmatamento ilegal, né? Que há quem fale que 62% do desmatamento é legalizado, né? Em Mato Grosso é considerado legal, mas 38% ainda seria ilegal. Né? Como é que você pretende Pois é, lidar né, com Vinícius? isso? Se é legal, ponto, gente. Quando eu assumi, mais de 90% era ilegal.
nós começamos a apertar. O que o governo pode fazer com relação a isso? O governo tem que fiscalizar, tem que aplicar a lei e criar mecanismos para que essa lei seja realmente, né, aplicada, fiscalizar. Nós temos campanha que está rodando no rádio, olha, não aposte na ineficiência do governo. Quem apostar que vai fazer e vai ficar por isso mesmo, vai se dar mal. Quem avisa, amigo é. Mandei fazer uma propaganda desse jeito, não sei se fizeram, acho que fizeram. Ó, não aposte na ineficiência do governo. O governo tem hoje tecnologia, em 24, 48 horas a gente pega qualquer desmatamento ilegal no estado, a pessoa vai ser multado, a multa vai direto ao Ministério Público, que vai processar, vai para a SEMA, que vai processar administrativamente. Então, o que o estado pode e deve fazer é fiscalizar para que a lei seja cumprida. E isso está dando resultado, porque já está tendo uma inversão. Agora, se é legal, gente, pelo amor de Deus, quer que o cara não possa fazer aquilo que a lei permite ele fazer? Tem a dó também, né? E aí essas pessoas deviam separar o que é desmatamento ilegal do legal. Só que a maioria dessas ONGs que tem por aí, que é um bando de neguinho que, né, vive só para querer criticar o Brasil, né, a serviço de outros países, de outros interesses, né, pelo menos a maioria, tem gente séria aí no meio também, mas a maioria ainda não. Essas pessoas não querem separar, porque elas querem, né, ficar vendendo essa conversinha. Olha o desmatamento. Ei, o que é legal, cara? Se é legal, pronto, não há que se falar que aquilo está errado. Agora, o ilegal, o Estado deve combater e nós estamos combatendo. No mesmo tema, governador, teve há pouco tempo atrás, aí, coisa de milhões que o Estado perdeu em processos desse tipo que foram prescritos simplesmente. Não tem uma ordem, que seja obrigatória a cumprir no julgamento dos processos, etc. Paulo, o que eu posso lhe garantir é que durante o mandato nosso não prescreveu nada. Agora, se nós estamos em 2020, quando eu comecei uma força-tarefa lá, hoje nós temos 30 advogados só para julgar isso daí. Até o final do ano, nós vamos estar julgando as multas desse ano, tá? Então nós colocamos isso em dia. Porém, tinha processo lá que prescreveu em 2014, em 2013, em 2011, em 2016. Prescreveu. Pronto, nós tivemos que pegar aquilo e reconhecer a prescrição. Agora, se o Ministério Público quiser, ele pode processar os secretários, os gestores da época que deixaram isso prescrever. E eu disse para a Mauri, se você deixar, eu vou ser o primeiro a empurrar você pro buraco. Você vai responder, ela sabe disso, ela é sabida, ela é muito esperta. Ela falou, o que é isso, governador? Pode deixar. Na minha mão aqui, como meu secretário, não vai prescrever nada. Agora, tinha coisa lá de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, né, que já estava prescrito. Vou ficar com aquele monte de processo lá só para gerar número que não vai poder fazer nada com ele, porque a lei é clara. Você tem 5 anos, se não fez em 5 anos, bal, não tem mais o que fazer. Bom, 7h55, final aqui, última pergunta. Governador, no horário político a gente já assistiu bastante, né? Um tempo de denuncismo, um tempo de propaganda, isso tudo misturado. Mas tem o senhor dizendo que preferia o VLT, agora o senhor vem com o BRT, tem denúncia sobre o BRT. Como é que o senhor está administrando tudo isso e colocar para a população o seguinte, fiz o que deu? Ô Vinícius, Paulo, primeiro denúncia, vamos lá, alto lá. Tem o Manuel Pinheiro conversando fiado, como é muito característico dele, né? Porque ele está atolado até o pescoço na lama. Ele é o recordista brasileiro de operações policiais no mandato. Teve 15 operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Delegacia de Combate à Corrupção. 15 operações em 5 anos e pouco de mandato. É o recordista brasileiro. A esposa dele, que é candidato, e é candidata agora, é a única primeira-dama do Brasil. São 5.600 e quantos municípios? Não sei lá, 5.600 e poucos municípios. Então tem 5.600 e pouca primeira-dama ou primeiro-damo, né? Ela é a única que está proibida pela justiça de botar os pés na prefeitura e nas secretarias. E é candidata ao governo. Olha que doidura. Então essas pessoas estão até o pescoço atolado na lama em processo. Então uma mentira a mais para eles, uma mentira a menos para quem está sendo processado por um monte de coisa. Tem preocupação em falar a verdade? Claro que não. Vai mentir, vai falar isso, vai inventar, porque quem está na merda, entendeu? Quer jogar merda para tu quanto é lado. Essa é a lógica dessas pessoas, desse tipo de político. O BRT é a melhor solução técnica, é a melhor solução econômica, é moderno, é elétrico,
tem acessibilidade, tem Wi-Fi, é bonito. É melhor do que o VLT. Esse VLT que está aí, cara, isso aí só virou o que está aí hoje porque eles queriam cobrar mais propina. Ele nasceu da corrupção, foi falsificando um parecer lá no Ministério, lá na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, que eles mudaram. Você lembra que em 2009 era BRT? Todo mundo aqui se lembra, né? Talvez o cidadão que está nos ouvindo não lembra disso, mas vocês, Vinícius, lá em 2009, quando o Blairo era governador, a primeira definição era fazer BRT. Aí veio o Sival e ele confessou que recebeu propina, corrupção, grana. Por quê? Porque era um contrato maior. Quanto maior o contrato, maior a propina, maior a corrupção. Esse contrato que existe aí foi rescindido, o governo já entrou na justiça, a pessoa, o que vai fazer com aquilo lá? Já estamos na justiça cobrando de volta 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso vai voltar. E essa empresa está igual doida, esperneando, né? Ela deve estar contratando advogado, contratando lobista, contratando político, contratando um monte de gente para tentar se livrar de ter que devolver esse dinheiro para o Estado. A melhor solução é o BRT. Quem me convenceu disso não fui eu não, isso não foi o Paulo. Não é esse um dia assim inspirado e falei assim, agora é BRT. Não, tem um relatório que está disponível lá de 1000 páginas, mais de 1000 páginas, que mostra claramente a comparação entre os dois e o que é mais apropriado para Cuiabá e Várzea Grande. Ele vai custar mais barato. A tarifa para o cidadão, lá na época do estudo, um ia custar R$ 5,30, o outro ia custar R$ 3,00. Então a empregada doméstica, o trabalhador, as pessoas que usam, vão pagar menos com a mesma qualidade. A diferença de um para o outro. Um roda sobre trilho, outro roda sobre pneu. Porque tudo elétrico. Eles são tão mentirosos que para defender o VLT, eles falam, o outro é a diesel. Quer dizer, você tem que lançar a mão de uma mentira para tentar justificar a tentativa, que eu acho que aí tem esquema por trás, que aí tem, né? Porque a empresa, olha só, ela está com ação nas costas dela para devolver 1 bilhão e 200 milhões, levar aquilo embora, aquilo é dela. Quem está cuidando daqueles trem lá não é o governo. Eles ficam falando, o governo vai vender aquilo. Que vender, gente, aquilo não é nosso. Aquilo é deles, o governo não recebeu aquilo, aquilo está sob a guarda deles. Quem está guardando aquilo lá, quem está dando manutenção, são eles, não é o governo. Leve embora e devolva 1 bilhão e 200 milhões para os cofres do governo do Estado. Senão não vai E sobrar. o contrato já está assinado, ordem de serviço foi dada, as obras vão iniciar por Várzea Grande para fazer esse que será um excelente transporte coletivo para Cuiabá e Várzea Grande. Desse jeito não vai sobrar tempo para pedir voto. Importante. Suas considerações, senhor. Obrigado, Paulo, obrigado, Vinícius, obrigado, professor Lorenberg, obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã aqui no Jornal da Manhã e dizer a todos vocês que mais uma vez eu me apresento aí como candidato ao governo do Estado de Mato Grosso. Trabalhamos muito nesses 3 anos e 8 meses já completos. O Mato Grosso de hoje, sob todos os pontos que se olhar, tem coisas muito melhores que nós tínhamos lá atrás. Graças a Deus, agradeço a todos que nos ajudaram na Assembleia, servidores, todo mundo, porque o Mato Grosso está bem hoje porque tem muita gente trabalhadora aqui, empresários, empreendedores, trabalhadores na área do comércio, da indústria, e eu tenho muita honra de estar representando o governo do Estado, né, trabalhando com seriedade. Nunca ninguém viu e nem vai ver falar. Eles, para falar alguma coisa de mim, eles têm que mentir. E para ficar tranquilo, eles vão mentir bastante. Isso é o que eles sabem fazer. Mas quem me conhece sabe disso, saí da prefeitura, não tem um processo de improbidade, nem eu, nenhum secretário meu. No governo, idem. Então, eu estou muito tranquilo, Vinícius, de estar aqui hoje, né, humildemente, para pedir, né, Vinícius e Lorenberg, Paulo, de pedir o voto de vocês, de pedir o voto daqueles que estão nos ouvindo, para continuar da mesma forma, trabalhando com seriedade, com honestidade, né, fazendo as mudanças, são muitas que ainda precisam fazer, né, mas continuar melhorando o dia a dia do nosso Estado, melhorando, né, a vida das pessoas, cuidando de todos, mas principalmente daqueles que mais precisam. Grande abraço, Mauro Mendes 44 e o Wellington Fagundes 222. 8:02, agora uma pergunta, isso aqui dos nossos ouvintes, não quis misturar as entrevistas, uma política, outra não. Sempre tem isso, e eu acho que no senhor também tem, que é a questão dos concursos. Alguma novidade para chamar quem já fez? Olha, a universidade, eu até vi a informação, ela parece que já finalizou, né, as últimas provas e está entregando para o governo. Assim que a universidade entregar, porque nós contratamos a Universidade Federal de Mato Grosso para fazer o concurso. A prova, a seleção não é feita pelo governo.
O governo dá o número de vagas, contrata alguém, foi contratada a Universidade Federal de Mato Grosso, ela tem que entregar uma lista, está aqui, ó, lista dos aprovados. Entregou, assim que a legislação permitir, nós vamos nomear em torno de 1.000 profissionais para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Civil. Politec? Politec já foi feito algumas nomeações, né, e deve ter mais